Opa, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou aqui do time da Catherine Ferreira no Arquitetura de Trás para Frente. E você deve até estar estranhando eu estar vindo a fazer a abertura desse vídeo, mas na verdade o que hoje a gente tem para vocês é algo muito especial. É algo que é bem profundo no mundo da decoração de verdade. A Catherine ela já vem servindo conteúdo para vocês aí gratuito, tem feito vídeos sobre decoração, feito vídeos sobre interiores, mostrando realmente até mesmo coisas da prática da decoração. Mas a gente conversando, ela me falou: Thiago, eu quero oferecer algo a mais ainda para essas pessoas. Eu quero mostrar para eles realmente o que é mão na massa na decoração, na decoração de interiores, no design. Eu falei: cara, mas o que você quer oferecer então para essas pessoas que seja mais além do que isso? Porque você já tem dado conteúdo, já tem mostrado coisas sobre escalímetro, questões técnicas, questões de prática, questões de desenho, questões de criatividade, mas ainda assim a gente conversando, ela disse: não, mas eu quero mostrar para essas pessoas o que é a decoração de interiores de verdade, sabe, mão na massa. E a gente conversando, surgiu um novo projeto para a Catherine executar aqui na Barra da Tijuca. E ela me falou: eu vou servir para essas pessoas, para os meus seguidores, para os meus arquitetadores, vou servir para eles um verdadeiro estágio da decoração. Então o que seria isso? Eu vou te explicar. A Catherine ela ainda está vindo aí, ela pegou o briefing de um cliente a respeito de uma obra que ela vai começar agora, a modificar a casa dele, a modificar os ambientes, a mudar espaços, etc e tal. E ela falou: a gente vai gravar tudo para eles, tudo, desde o briefing até a construção, na verdade a desconstrução do ambiente atual e a construção de um novo ambiente. Como que vai funcionar isso? Eu vou posicionar a câmera ao lado da Catherine ali, e como um verdadeiro estágio mesmo de decoração. Não sei se você já fez algum estágio na vida alguma vez, seja de qual área você seja de qual área você seja nesse momento e está assistindo esse vídeo. Um estagiário, normalmente, quando ele começa a trabalhar numa empresa ou em determinado setor, ele senta ao lado de alguém e a pessoa vai executando aquilo que ela faz no dia a dia e o estagiário vai acompanhando. O estagiário vai vendo passo a passo como é que é feito, como que são os processos de criação, como que são os insights, como que são as questões de elaboração, no caso da decoração, como são as questões de elaboração do ambiente, de pensar algo para aquele lugar que seja prático, que haja coesão, que haja conexão com o resto do ambiente, tudo isso. Então, como que um estagiário age normalmente no nosso mundo atual, né? O estagiário, ele não serve só para carimbar, né? Normalmente o estágio é um momento exatamente de aprendizado, de aprofundar em determinados conceitos. Então a gente coloca a nossa cadeirinha do lado da pessoa que realmente exerce aquela função e vamos aprendendo com ele passo a passo aquilo que ele está fazendo. E é isso que a gente vai fazer nesse novo projeto. A gente até resolveu dar o nome desse projeto de estagiário de decoração. É um estágio de decoração. Eu vou posicionar a câmera ao lado da Catherine, com vista para o computador dela, no caso, que é onde no cantinho dela, onde ela elabora seus projetos, onde ela tem os seus pontos de criatividade para começar a elaborar algo novo para o cliente. Ela vai conversar um pouco com vocês sobre o briefing do cliente. Para quem não sabe ainda, está atrasado, deve ir lá assistir os outros vídeos. O briefing é quando o cliente diz: olha, eu quero isso no meu espaço, eu quero aquilo no meu espaço, eu quero que o meu espaço aconteça assim, assado, atualmente eu tenho esse ambiente, eu quero que ele se torne algo assim, que me atenda dessa forma. E ali a profissional pega o briefing do cliente, pensa em algo, senta, tem um momento de desconstrução do ambiente atual e depois começa a construir um novo conceito, um novo ambiente sobre aquele local onde ela vai trabalhar. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A Catherine ela vai conversar com vocês sobre o que o cliente conversou com ela,
Depois disso vem um processo de criação, que você já tem acompanhado aí até nas nossas sequências de e-mail, onde a gente tem falado muito sobre esse processo criativo, que é extremamente importante. Esse conteúdo, na minha opinião, ele é ouro. É um conteúdo que vale muito a pena. Eu nunca vi isso acontecer no mundo da decoração de interiores. Um profissional abrir como que ele teve todo o seu processo criativo, inspiração, pensamentos, como que ele montou aquele espaço. Isso tudo vai ser disponibilizado para vocês. Então eu espero que vocês aproveitem, eu espero que vocês aprendam, se empenhem, né? Porque tem que haver esse empenho nosso em pegar os nossos conhecimentos, transformar ele em valor, transformar ele em prática. E esse é o nosso objetivo aqui no Arquitetura de Trás para Frente. Então a Catherine está chegando aí e eu espero que vocês gostem desse primeiro episódio do Estagiário de Decoração. Então, pessoal, como já foi dito, eu vou mostrar para vocês aqui o processo criativo de um projeto. Mas antes da gente começar a mostrar, eu vou posicionar a câmera em direção ao meu computador e vou mostrar para vocês como que se inicia um projeto, tá? Antes eu quero mostrar para vocês o meu levantamento físico, meu levantamento de medidas que eu fiz, tá? Foi esse aqui. Trata-se de um apartamento aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É uma família é um casal, numa faixa de mais ou menos seus 35 anos e eles têm 3 filhos. O filho mais velho tem cerca de mais ou menos 8 a 9 anos de idade. Então o apartamento é para uma família. Algumas coisas já foram feitas porque o marido, né, ele gosta muito de decoração, ele se envolve muito com as questões de mudança de ambientes, ele é um curioso estudioso, vamos assim dizer. Então teve algumas coisas que ele passou à frente, mas sem grande conhecimento, apenas na orelhada. Ele acabou fazendo algumas modificações no seu próprio apartamento e pediu para que a gente aproveitasse toda a situação que ele já tinha desenvolvido, né, da melhor forma possível. Então eu vou mostrar uma série de fotos para que vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento com relação a esse projeto. Como tá hoje, como tá a casa dessa família hoje, tá? Na sequência eu vou falar um pouquinho sobre o levantamento que foi feito, o briefing, e aí a gente vai partir para dentro do projeto. Vocês puderam ver, a gente já tem um rebaixo de gesso, a gente já tem uma cozinha razoavelmente bem dividida, e o briefing que o cliente passou para mim foi o seguinte: ele reaproveitou o romer da sala onde está posicionado a TV, e ele gostaria de ter um painel novo, ele gostaria de ter um romer novo. Por quê? Porque na sala, não sei se vocês repararam na sequência de fotos, você vê que a porta, a esquadria que divide a sala para a varanda foi retirada. Por quê? Porque o cliente quer unificar a sala com a varanda e tornar aquela varanda uma varanda gourmet. Todo o perímetro da varanda já foi fechado por uma esquadria de vidro, porque ele quer climatizar a varanda, ou seja,
No momento em que ele estiver numa situação de lazer, ele quer ligar o ar-condicionado, integrar a sala dele com a varanda gourmet, e climatizar toda essa situação. Então, pensando nisso, a mudança do painel da sala vai ser extremamente importante, porque vai ser posta numa posição estratégica aonde a churrasqueira horizontal elétrica, que a gente vai colocar nesse espaço gourmet, por se tratar de um apartamento pequeno também, a gente não tem grandes espaços para fazer uma coisa tão que ocupe tanto espaço. A gente vai desenvolver um projeto sofisticado, porém otimizando o máximo de espaço possível que ele tem e colocando todos os itens desse briefing que ele me pediu para colocar nessa varanda gourmet. Então, o posicionamento da TV vai ser extremamente estratégico, porque vai estar alinhado com o posicionamento da bancada onde a gente vai colocar a churrasqueira na varanda gourmet, junto com umas banquetinhas mais altas para que ele possa tomar uma cerveja, tomar um drink com os amigos e de repente assistir um futebol. Da mesma forma que as esposas dos seus amigos, enfim, também possam estar integrados, mas de repente sentado numa poltrona, sentado num sofá, numa situação de conversa, que automaticamente vai estar ligado com a cozinha, pois a cozinha também será integrada com a sala, tá? Hoje a cozinha ela já está um pouco definida em termos de móveis, mas a gente vai dar uns acabamentos em termos de revestimento, tá? Vai dar uma repaginada nos móveis já existentes. Atualmente a cozinha está semi-integrada, existe um pilar e esse pilar ele vai ser utilizado de uma forma, já que tem um pilar ali entre a cozinha e a sala, eu vou pensar em algo que dê não só eu vou tentar transformar esse pilar numa situação em que seja útil também, não só apenas um elemento estrutural que precisa estar ali, que tem a sua função já estrutural, mas eu vou tentar achar uma nova função para ele, tá certo? Então, mais ou menos esse é o briefing da questão da sala com a varanda com a cozinha, tá? No quarto da criança, como eu disse para vocês, ele mesmo definiu com o marceneiro alguns detalhes que foram feitos de forma incorreta, então a gente vai consertar. Um dos detalhes, por exemplo, é o quarto do menino, que tem essa quantidade de plotagem de futebol que deixou o ambiente muito poluído, e a gente vai limpar um pouco aquilo ali, mas, porém aproveitando os móveis que ele tem, só que corrigindo algumas coisas, tá? No quarto do casal não vai ser mexido, porque realmente ele já tinha feito uma mudança drástica. Então, por enquanto, o quarto do casal não vai ser alterado, né? O quarto das crianças, das meninas no caso, né? Tem essa beliche entrelaçada, mas também tem alguns erros de execução, a gente vai consertar esses erros. O quarto tá muito branco, não tem nenhum tom, não tem nenhuma cor, não tem nenhum tipo de alteração em termos de textura, em termos de combinações nesse ambiente. Então a gente vai trazer um pouco de acolhimento, de iluminação, enfim, uma das camas estão alinhadas estão paralelas e alinhadas, né, com a janela, então a gente tem que pensar em algo que proteja em momentos de frio, na época de inverno, a parede pode ficar um pouco mais fria e a gente não sabe se a criança tem uma certa fraqueza com relação a isso, então cabe está no nosso trabalho pensar numa solução que proteja isso, que acolha, que traga, enfim, já que se trata de um ambiente íntimo, mesmo que seja um quarto infantil, faz parte da elaboração de um projeto pensar em todas essas questões para serem resolvidas de forma personalizada, de forma que fique bonita, de forma que fique elegante, sofisticada, mesmo que se trate de um quarto infantil, tá? Bom, tendo dito isso para vocês, já ter passado mais ou menos o briefing, a ideia do projeto que o cliente me pediu, né? Eu vou começar a mostrar para vocês esse processo criativo, esse processo onde a gente soluciona indagações, problemas, questionamentos,
e ao momento em que a gente inclui para dentro da casa os desejos e as vontades do cliente, porque assim, isso é uma coisa primordial que a gente deve levar em consideração no momento em que está se projetando. Agora, transformando essa situação para a sua situação, aqui sou eu, né, mostrando para vocês como que funciona um processo criativo, como que funciona um processo de desenvolvimento de projeto, como que funciona a cabeça de um arquiteto na hora de resolver certas situações, mas quando essa situação estiver em suas mãos para resolver, você precisa entender toda essa leitura. Tá? Então a intenção desse quadro estagiário de decoração é começar a colocar vocês dentro de situações que force você a pensar, que force você a entender, a fazer a leitura e conseguir resolver e principalmente atender os desejos do seu cliente ou atender os seus próprios desejos, tá bom? Então bora pro projeto? Bom, pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer a partir do momento em que você tem um desafio como esse de transformação é fazer o levantamento, né? A gente já viu aqui diversas vezes como se faz um levantamento de medidas, tá? E esse aqui é o meu levantamento de medidas. Eu fui até o local, tirei bastante foto, conforme já mostrei aqui. Fiz o levantamento de todas as medidas. Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui o meu rabisco, tá? Fui eu mesmo que fiz o levantamento, eu tive a ajuda da minha estagiária, porém eu me entendo nesse meu rabisco mas eu quero explicar para vocês o seguinte: no momento em que você está fazendo as suas anotações de medida, no momento em que você está fazendo o seu levantamento, não importa se o seu desenho está em escala, não importa se o seu desenho está bonito, não importa se o seu desenho tem proporção ou não. É claro que se tiver, melhor. É por isso que no Telegram eu disponibilizei uma folha métrica que vai te ajudar no momento como esse de levantamento, você desenvolver o seu esboço de uma forma proporcional ao levantamento que você está fazendo, tá? Mas como eu consigo me achar, esse foi o meu levantamento. Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui, tá? Bom, aqui seria a entrada no apartamento, toda essa área aqui seria a sala. Aqui nós temos uma viga passando e aqui é a minha área de varanda, tá? Essa aqui é uma parede inteira e essa aqui é uma parede de vidro que vai do chão ao teto, tá? Aqui é uma janela que vai dar para o quarto do menino, que fica localizado nessa parte aqui, ok? Aqui é uma parte mais larga da sala. E nessa parte onde está os 79 aqui, ó, tá vendo? É a parte que vai da circulação para a área íntima da casa, do apartamento, ou seja, é a circulação que vai para os outros quartos, que dá acesso aos quartos, tá? Que seria o quarto do menino, o quarto das meninas e a suíte do casal e automaticamente o banheiro também, ok? Esse banheiro, ele tá aqui nessa direção e aqui tá localizada a cozinha. Catherine, por que no seu esboço você não fez o desenho de tudo no papel? Tá? Eu na hora que estou fazendo o levantamento, isso cara. Quando eu estou fazendo o desenho quando eu vou fazer o levantamento de um ambiente, de um espaço, de um apartamento, de uma casa, enfim, de um imóvel que é muito grande, eu prefiro fazer em cada folha de papel um cômodo diferente. Como aqui a gente vai ter uma área totalmente integrada, cozinha, sala de jantar, sala de estar com varanda gourmet, então eu separei essa folha para poder fazer todas as minhas anotações referentes àquele cômodo. E no momento em que eu estiver passando todas essas informações para dentro do computador, para dentro do programa, eu vou juntando as peças do quebra-cabeça, tá bom? Então aqui eu tenho o meu levantamento do meu primeiro ambiente, que é um ambiente, são três cômodos, mas estarão todos integrados. Aqui e aqui é o levantamento do quarto das meninas,
tá? Só para vocês entenderem a importância de se anotar todos os detalhes, é que aqui tem um ar-condicionado, aqui tem uma janela, aqui tem uma cama paralela à parede da janela e aqui tem uma outra cama transversal fazendo o desenho de um L, certo? Aqui tem um armário, aqui é a porta que vai né? Tá vendo aí? Que vai pra suíte das meninas, tá? Que elas têm um banheiro. O apartamento tem 2 suítes, um quarto e um banheiro. Uma sala de estar, jantar, cozinha e uma varanda gourmet, tá? E aqui todo é o quarto das meninas. É importante vocês perceberem que eu também fiz algumas anotações de elétrica. Quando eu vou fazer algum tipo de intervenção num cômodo onde eu não vou mexer nos pontos elétricos, eu faço essas anotações. Por quê? Porque eu vou reaproveitar esses pontos e vou utilizar os meus móveis soltos e posicionar de acordo com os pontos já existentes para que a gente traga economia para a obra, tá? Então, neste caso, neste levantamento, eu tirei todas essas informações. Como eu já venho explicando para vocês, não é de hoje, quando você tem uma viga passando, é importante que você coloque isso no seu levantamento. Quando você tem, no caso, esses pontos de elétrica, é importante que você ponha isso no seu levantamento. Ou seja, é importante que você coloque todas as informações do ambiente no seu levantamento de medidas e de dados, porque isso vai te fazer muita falta lá no futuro, caso você deixe o teu projeto deficiente, caso você deixe o seu levantamento deficiente. Catherine, na hora que eu comecei a jogar para dentro do meu projeto, quando eu comecei a passar limpo todo o meu levantamento, eu percebi que faltou alguma informação. Isso é super natural, gente. Isso acontece comigo até hoje, que tenho 10 anos de carreira. Mas o que você tem que fazer numa situação dessa? Volta e refaz. Catherine, é muito fácil você falar quando se trata da sua própria casa. E quando você está se referindo à casa de um cliente? Não tem problema nenhum. Você liga para o seu cliente e você fala, enquanto nós estávamos aqui no processo de desenvolvimento do seu projeto, a gente descobriu que ficou faltando uma medida ou que uma medida não bate. Gostaria de saber se eu posso voltar ao seu apartamento, ao seu imóvel, para fazer um novo levantamento, para acertar algumas medidas que ficou em falta. E aí você agenda com o seu cliente para você poder voltar até o local e conseguir enquadrar o teu desenho ao seu projeto. Quando você conseguir enquadrar o seu levantamento, as suas informações dentro do seu projeto, tá? Uma coisa muito importante que vocês precisam fixar isso, são os prazos. Se você tem um prazo, mesmo que esse prazo seja estabelecido para si próprio, né? Eu tenho aqui o meu quarto e eu quero reformar o meu quarto até o meu aniversário. Ou seja, você tem um prazo determinado, você tem um tempo para você cumprir aquilo. Se tratando no caso de um cliente, você fez o levantamento do seu cliente e você marcou de apresentar o projeto para ele daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. É importante que quando você faça esse reagendamento para confirmação de medidas, você esteja dentro do seu prazo. Porque se você agendou com o seu cliente no dia X e faltando um dia, faltando 2 dias para você fazer a sua apresentação, você diz para ele que está faltando medidas, automaticamente você está passando a informação para ele de que você não é uma pessoa comprometida, que corre um risco muito grande de você atrasar o seu projeto, de você ter que reagendar. Então, uma coisa muito legal. E uma outra dica também extremamente importante é que quando você faz o seu levantamento, é bacana você automaticamente já passá-lo a limpo, porque as informações ainda estão gravadas, estão fresquinhas na sua cabeça. Quando você está passando a limpo, às vezes você pode acontecer, isso já aconteceu comigo diversas vezes e acontece até hoje, eu estar passando um levantamento meu a limpo, e aí eu vejo alguma coisa que eu mesmo desenhei, que eu mesmo anotei, mas que eu não me lembro do que se trata. Isso às vezes acontece. Então é muito bacana, seria muito interessante se você pudesse fazer o seu levantamento e logo na sequência, logo em breve, você poder
passar ele a limpo de uma forma técnica para que você tenha em suas memórias para que você tenha acesso às suas memórias e que as suas memórias ainda estão fresquinhas para que você se lembre do que se trata aquela determinada situação que te deixou com dúvida. Uma outra coisa muito legal é que você tire muita foto, que você tire foto de todos os detalhes possíveis. Se for possível, faça até um filme, grave. Porque no momento em que você está passando o seu projeto a limpo, o seu esboço, né, o seu levantamento de medidas a limpo, também acontece de você ficar na dúvida e as fotos vão te ajudar, os vídeos vão te ajudar, ok? Então essa é mais uma dica para você, estagiário de decoração que está iniciando esse novo projeto aqui com a gente, tá? Agora bora desenhar? Bom, pessoal, para quem não sabe, esse aqui é o meu computador, tá? E esse aqui é o AutoCAD. Eu tô posicionando a câmera de frente pro meu computador, né? Eu não compartilhei a tela do meu computador no vídeo, porque eu gostaria que vocês vissem todo o meu processo criativo, conforme, como se eu estivesse explicando de fato para um estagiário do escritório, tá? Lembrando um pouquinho da aula de escala que nós tivemos, né, que eu expliquei para vocês sobre o escalímetro, é interessante ressaltar aqui a importância, né, desse conhecimento, mesmo que você não vá desenhar à mão, mesmo que você vá desenhar dentro de um software como esse aqui, que é o AutoCAD, você precisa ter esse conhecimento, tá? Essa daqui é a área de trabalho do AutoCAD. Tá? É uma área de trabalho com fundo preto. A escala desse desenho é 1:1, a escala dessa área de trabalho é 1:1, ou seja, é como se eu estivesse realmente desenhando com as medidas reais, tá? E a gente só vai enquadrar o desenho dentro do software, o desenho que está no software, a gente só vai enquadrar esse desenho em escala no momento em que a gente gerar um PDF para imprimir. Tá? Ainda não é o momento de vocês saberem sobre isso, esse momento vai chegar, mas eu quero que vocês entendam a importância do conhecimento, da proporção, das escalas e principalmente do escalímetro, tá? Aqui é um template, para quem não sabe o que é template, é um modelo de execução para o programa que está na escala de 1:25. Então, eu posso até mesmo desenhar todo o meu projeto na escala de 1:1, que é o que a área de trabalho do AutoCAD me oferece. Mas na hora que eu precisar imprimir isso para fazer alguma apresentação, eu preciso ter os textos na escala de 1:25, as simbologias, as cotas, as indicações, tá? As indicações de corte. Vocês podem estar achando tudo isso muito estranho agora, mas vai chegar um momento em que eu vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Texto de indicação, e ele varia muito de escala para escala. Aqui, por exemplo, a gente está na escala de 1:25, se você for na escala de 1:50, você consegue ver que a proporção é o dobro. É muito maior. Aqui são as outras escalas. Você consegue ver que a coisa ela vai aumentando à medida que você vai aumentando o número da sua escala, tá? Bom, agora que eu já apresentei para vocês o programa AutoCAD, se eu não me engano essa versão é a versão 2017, a gente vai começar a passar o nosso levantamento a limpo, tá? Catherine, mas você está fazendo todo esse projeto dentro do AutoCAD, mas eu não tenho o menor conhecimento desse software. Não tem problema, o processo criativo continua sendo o mesmo, e mesmo que você desenhe à mão, o processo de desenho também será o mesmo, tá? Eu pretendo ensinar para vocês mexerem nesse software, mas não tem como você ter o conhecimento do software sem antes não ter o conhecimento de desenho, de escala, de medições, de proporções. Você não vai conseguir. Você vai abrir o AutoCAD, você pode até baixar no seu computador e começar a futucar, pode até conseguir mexer, mas
E aí, o que você vai fazer com esse grande buraco preto, né? Se você não tem noção de tudo isso que eu venho te passando. Galerinha, então, avançando aqui no nosso vídeo, eu vou começar pela sala de estar. Tá aqui meu levantamento. Tá? Vou começar a passar limpo meu levantamento. Então, o macete que eu vou dar pra vocês agora é que quando vocês começarem a passar o levantamento de vocês a limpo, comecem igual você fez o seu esboço, através das linhas. Depois você vai distribuindo as paredes, depois você vai distribuindo os elementos de esquadria, louças e metais e por aí vai, tá? E assim por diante. Então vamos lá. Bom, como eu falei pra vocês, eu vou primeiro puxar todas as linhas que fazem o contorno desse ambiente e a partir daí a gente começa a desenvolver o projeto. Uma coisa interessante é você desenvolver o contorno das linhas. Por exemplo, olha, eu tenho essa super paredona, aqui eu tenho, viro pra cá, tenho a minha porta de acesso, pra cá eu desço, depois eu viro de novo. Então assim, vou fazer esse desenho geométrico, que é o contorno de todo o meu desenho, igual eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? Bom, pessoal, eu já finalizei o meu contorno, tá? Como vocês podem ver, eu vou palhar aqui, ó. Essa daqui é uma parede que simboliza uma parede da sala, aqui é a entrada, depois a gente tem esse recuo, essa paredona toda aqui que representa uma parede da cozinha, tá? Cozinha, essa parte aqui é a área de serviço, aqui a gente tem um balcãozinho, um pilar, passagem para a sala, toda essa área aqui é sala, e a parte da varanda. Então vocês conseguem perceber o contorno aqui, tá? Todo o contorno eu passei a limpo aqui pro meu programa. Tá? Conseguem ver, ó, aqui é a minha entrada, a parede da sala na qual eu falei, aqui é a minha entrada, aqui é aquele recuo, aqui é a minha parte todinha da cozinha, aqui é aquela parte do balcão com o pilarzinho, toda a minha área de sala, aqui é uma circulação que vai passando para a área íntima e aqui é a varanda. Esse é o contorno, tá certo? Do meu levantamento. Aqui. Agora eu preciso representar na minha planta baixa a espessura das paredes. Nesse caso aqui, esse apartamento, a parede ela tem a espessura de 15 centímetros. Então, se eu estivesse fazendo um desenho à mão agora, por exemplo, eu ia pegar a ponta da minha escala. Uma coisa interessante que vocês precisam ter consciência é que quando você vai fazer um levantamento de medidas, esse levantamento, todas essas medidas que você tira de um ambiente, você está tirando de medidas internas. Você está tirando de uma ponta de uma parede interna até a outra ponta de uma parede interna. Então, quando você vai medir, quando você vai representar na planta baixa a espessura da sua parede, a sua espessura da sua parede ela tem que estar daquele contorno para fora. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aqui é a medida interna da minha varanda, daqui até aqui é a minha medida interna da varanda, né?
Por exemplo, essa circulação daqui até aqui eu tenho 80 centímetros. Esses 80 centímetros foram considerados por dentro do apartamento, foram considerados medidas internas. Então, a partir do momento que eu vou representar a espessura da minha parede, eu tenho que representar desse ponto para fora e não desse ponto para dentro. Por quê? Porque senão eu vou diminuir a minha medida. Se eu pegar uma parede, né, tá aqui, ó, uma parede, de uma ponta a outra, se eu pego essa parede e meço e acho 3 metros, se eu colocar a espessura da minha parede para dentro, né, para dentro, como por exemplo seria assim, ó, né, peguei esse ponto aqui e joguei para dentro, eu deixo de ter a minha medida original, eu acrescentei 15 centímetros. Então, se eu tinha 3 metros, eu jogo a espessura da minha parede de uma ponta a outra para dentro, eu deixo de ter 3 metros, eu vou ter 2,70 metros. Então, o seu desenho vai estar errado, você vai ter uma série, isso vai desencadear uma série de erros no teu projeto. Então, tendo em vista que a gente já entendeu isso, tá? Vamos começar a distribuir as espessuras desse projeto. Esse desenho eu vou fazer na escala de 1 para 50. Então, se eu estivesse fazendo esse desenho à mão, eu pegaria a minha escala 1 para 50, eu pegaria a minha ponta 0, ó, a minha ponta 0, que está aqui, do escalímetro, colocaria no meu desenho que eu estou fazendo e mediria 15 centímetros para fora. Tá? Então é como se eu estivesse desenhando aqui. Eu vou botar os meus 15 centímetros para fora. Vou botar para fora. Vou botar para fora e para fora, tá? Se eu estivesse desenhando à mão, essas quinas aqui não aconteceriam, né? Porque eu iria unir uma linha com a outra. Como a gente está num programa, eu vou unir uma linha com a outra e vou dando acabamento, e esse desenho aqui vai se transformar nesse aqui, certo? Essa daqui já é a minha planta baixa com a espessura das paredes, tá vendo? Teve uma aula que eu ensinei pra vocês, e quando você trata-se de uma planta baixa, e você, que é um grande corte, é um grande corte na horizontal, 1,50 m do chão, quando você vai cortar uma parede, você vê a espessura da parede, você vê o acabamento do tijolo, você vê a alvenaria de tijolo, você vê os acabamentos laterais. Então, foi isso que eu fiz aqui, tá? Essa representação aqui interna de azul representa o meu corte de alvenaria. E essa representação em amarelo, essa linha em amarelo, significa o meu corte do acabamento, do revestimento que está naquela parede, da argamassa que está naquela parede, tá certo? Então, para que vocês possam entender, é como se fosse isso aqui. É como se essa rachura aqui, né, onde está todo preenchido, esse campo que está todo preenchido, é como se fosse o embolso da minha parede, a argamassa da minha parede, a pintura da minha parede, o revestimento da minha parede, né? E essa parte interna aqui seria a minha alvenaria de tijolo, ou a minha parede de bloco estrutural, enfim. Então, essa representação desses desenhos vão dar mais clareza à sua planta baixa, tá? Então, eu também falei sobre isso em outro vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima para que você tenha acesso. De qualquer forma, vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou apagar aqui para a gente poder continuar. Então,
Então, após eu definir a espessura da minha parede e definir a minha linha de acabamento, uma coisa interessante é que esse total é de 15 centímetros. Ó, 15 centímetros, ok? Vou botar uma conta aqui para vocês verem. Então, a espessura da minha parede tá aqui, 15 centímetros. Nada mudou só porque eu coloquei a espessura de parede. Essa é minha linha de acabamento, logo ela tá pro lado de fora. Essa daqui é a minha alvenaria de tijolo, então logo ela tá pra dentro, totalizando 15 centímetros de espessura de parede. Agora que eu já tenho todas as minhas paredes desenhadas, eu vou tirar isso aqui. Agora que eu já tenho todas as minhas paredes desenhadas, eu vou começar a distribuir portas e janelas, tá certo? Então vamos lá. Eu sei que essa aqui é a minha porta principal, minha porta de acesso, e ela tem 90 centímetros. Eu vou fazer uma linha guia aqui, só para poder me guiar. Eu vou botar minha boneca de 10, porque é o valor da minha boneca. Minha boneca, o que que é? É o espaço que eu tenho entre a parede e a porta. Pronto, agora eu tenho o buraco, o vão da minha porta. Catherine, por que no teu desenho tem amarelo, tem azul? Porque lembra que quando eu expliquei pra vocês, que eu falei que uma planta baixa ela tem várias camadas, que inclusive eu até coloquei no quadro em cores o que representava cada camada? Então, aqui é como se eu estivesse desenhando no meu quadro branco lá na minha lousa. Eu, como não estou desenhando à mão, eu não tenho como precisar a força do meu traço, então aqui no AutoCAD a gente representa essas camadas de desenho através de cores. E como eu falei para vocês, quando você faz um desenho mais profissional, essas camadas elas variam muito, então acaba que você tem essa quantidade aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo essa quantidade toda de cores aqui que estão descritas? Isso daqui são as camadas do meu desenho, da minha planta baixa, tá? Mas não se assustem, gente. Passo a passo vocês vão aprender tudo isso daqui e como funciona, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, fazendo menção à aula que a gente teve com relação à planta baixa, nesse momento eu fiz a minha primeira camada, vamos assim dizer, que seria o corte. Tá? É porque eu detalhei essa camada de corte, eu quis botar mais específico com relação às espessuras e por isso que eu acabei usando essas cores. Mas na verdade, a minha parede representa a minha quarta camada, que é a minha camada que está sendo cortada, tá? E agora eu estou fazendo as esquadrias, que também estão sendo cortadas. Continuo na minha quarta camada da minha planta baixa, tá? Então, eu vou fazer a representação aqui da porta. Agora, eu vou fazer a minha primeira camada, que é a soleira. A soleira da minha porta. Ela vai ficar de vermelhinho porque é um traço fininho, que tá lá embaixo, tá representando o piso. Tá chapado, tá no chão. Aqui eu vou colocar em verde, porque representa, aqui ó, vamos ver, representa esquadria cortada, em corte, tá? Bom, pessoal, então eu fiz aqui o desenho da minha porta, conseguem ver, ó, é por isso que eu falo que corte é corte.
Então eu tenho aqui, ó, a minha porta que está sendo cortada, eu tenho aqui a minha maçaneta que está em vista, eu tenho aqui o giro da porta, porque é uma porta batente, numa linha tracejada, por se tratar de uma linha imaginária. Eu tenho aqui o corte da minha parede, eu tenho a minha linha de soleira. Então a minha primeira porta já está definida, tá? Do lado de cá eu tenho uma janela. E essa janela, ela tem a profundidade toda da parede. Então eu vou fazer uma linha aqui, guia. Tá? Eu vou fazer a representação do trilho, né? Da janela. Então eu vou colocar, na verdade, eu vou colocar a representação do acabamento de pedra que faz o envolto, né, da esquadria, que seria a espessura de mármore e granito, varia de 2 a 3 centímetros. Então, pronto, eu já tenho aqui o buraco da minha janela. Agora eu vou representar, esse daqui é a representação do meu acabamento, que faz, sabe aquele acabamento de pedra que a gente faz o contorno do vão da janela? De mármore, de granito. Tem gente que deixa só na pintura. Nesse caso aqui, essa casa, esse apartamento tem esse acabamento, então a gente vai representar ele aqui, tá? Então, como essa pedra, ela tá na lateral da janela, tá sendo cortada, então ela vai aparecer em corte, tá? Agora, eu olhando de cima para baixo, vejo o meu peitoril, a linha dessa pedra, aqui ela vai estar em corte e aqui ela vai estar em vista. E igual eu ensinei para vocês na aula da planta baixa, eu pego uma linha guia, centralizo no meio, a espessura de uma esquadria, de uma janela, é de 3 centímetros. Eu sempre considero, seja porta, seja janela, seja o que for, eu sempre considero a espessura de uma esquadria 3 centímetros. Então, como ela está centralizada na parede, eu pego uma linha guia, boto no meio da minha parede e jogo 1,5 centímetro para cá, 1,5 centímetro para cá, totalizando 3. Depois eu apago essa linha guia. Pronto. Eu já tenho o desenho da minha janela, tá? Só que essas linhas, essas cores estão erradas para as suas camadas de desenho. Como eu ainda estou cortando a minha janela, mas essa parte aqui tá em vista. Esse desenho aqui tá em vista. Então eu vou colocar ele na minha layer, na minha camada de vista. Ó, eu procuro aqui. Como a minha esquadria está sendo cortada, eu vou colocar ela numa pena mais forte. Assim como eu fiz com a minha porta. Vocês conseguem perceber a importância da camada? Aqui, essa é a minha linha do meu peitoril. Essa seria a minha terceira camada de desenho, porque ela está próxima ao corte. Aqui, na porta, eu tenho a minha linha de soleira, que está na minha primeira camada, que está lá no chão, que está chapado. Então, eu tenho, tá em vista, não está em corte, mas está lá embaixo. Então, tá aqui. Então, na minha cozinha, eu já tenho a porta, eu já tenho a janela. Aqui é uma passagem que vai para circulação, mas eu não tenho porta e nem pretendo pôr. Aqui seria onde o limite da sala terminaria e teria uma porta aqui. Porém, como a gente está integrando a sala com a varanda, essa porta foi retirada, certo? Ela não existe mais, tá? Então, só que
eu tenho um peitoril, sabe? Quando você vai na varanda e você tem um peitoril ali de vidro, ou às vezes de alumínio, que protege o corpo da pessoa, um guarda-corpo, tá? É um guarda-corpo. Eu tenho um guarda-corpo todo em vidro aqui. Eu vou representar ele aqui pra vocês. Então, pessoal, essa daqui é a minha parede de vidro, a varanda. Essa varanda, ela tem uma parte que ela é toda envidraçada, que vai do piso ao teto, como mostra essa foto. E então, na minha representação, eu coloquei a minha soleirinha e coloquei a minha parede de vidro, tá? E aqui eu continuo com alvenaria, porém em cima dessa alvenaria eu tenho mais um pedacinho de vidro, né? Só que aqui tá no chão e aqui eu tenho uma mureta. Eu tenho uma mureta de 86 centímetros e a partir dessa altura eu tenho vidro. Então eu vou mostrar pra vocês como fica essa representação. Bom, pessoal, eu já finalizei aqui, já passei a limpo todo o meu ambiente da sala, da cozinha e da varanda, tá? Só para que vocês possam fazer uma revisão junto comigo, essa aqui é a minha parte da cozinha, aqui é minha janela que nós fizemos juntos, aqui é a minha entrada principal. Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente precisa representar na planta baixa as informações que às vezes estão acima desse 1,5 m, mas que são extremamente importantes estarem na planta e a gente representa através de uma linha imaginária. Então, esse daqui é um ótimo exemplo para se dar. Aqui eu tenho a cozinha, tá certo? E aqui eu tenho a minha sala de estar e jantar. Só que eu tenho uma diferença de pé direito da minha sala de estar para minha cozinha. Para quem não sabe, pé direito é a medida do piso ao teto. Então eu tenho a minha medida do piso ao teto na sala de 2,50 m e na cozinha de 2,38 m. Mas, Catherine, se eu estou fazendo uma planta baixa, por que eu preciso anotar essa diferença de pé direito na minha planta? Porque se você pretende fazer um detalhe de gesso, se você pretende passar uma iluminação, você precisa saber que existe esse dente no teu teto. Que aí você, imagina só você fazer um rasgo, um detalhe de rasgo de gesso aqui, você descobre que não pode fazer, porque aqui está rebaixado, porque tem alguma instalação, alguma aprumada de hidráulica, alguma coisa passando do apartamento de cima. Entendeu? Então é bom você ressaltar. Aí o que eu fiz? Por se tratar de uma linha imaginária, eu escrevi bem próximo a essa linha imaginária do que se trata isso, que se trata de um rebaixo de gesso, que é referente à diferença de pé direito, tá? Então a minha planta baixa ela já está pronta. Eu tenho a minha quarta camada, que é o corte. Eu tenho, que são as minhas paredes, né? As minhas esquadrias sendo cortadas, o meu pilar sendo cortado, o meu peitoril da varanda sendo cortado. E agora a gente vai começar a layoutar essa planta aqui. Na verdade, antes da gente começar a layoutar essa planta, eu vou passar limpo o quarto das meninas também, tá? Então, só pra gente reforçar aqui, olha só como é que o contorno, não dá pra ver, ó. Deixa eu jogar pra cá. Agora dá pra ver talvez um pouquinho, tá vendo? Olha como é importante o contorno, tá vendo? Então, perceba que está o mesmo desenho geométrico da planta. Então, pessoal, eu vou começar a passar limpo agora o quarto da menina. E eu quero que vocês entendam que o conceito de desenho é o mesmo.